Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para a nossa primeira edição, hein? E olha, meu amigo, minha amiga, chegando bem cedo para trazer informação do nosso Vascão com credibilidade e confiabilidade. Vasco teria um novo Paulo Nobre? Entenda comigo aqui nesse vídeo também a respeito da contratação de Michel no nosso Vascão. Conheceu o canal aí? Agora peço aquela gentileza, aquela moral, chega se inscrevendo. Vascaíno ajuda Vascaíno, aqui nós temos o compromisso de mantê-lo sempre bem informado de tudo que acontece no Vascão. Se inscreveu? Deixou aquele like, ó, sininho ativado para você receber as notícias do Vascão todo dia e com muita credibilidade. Vamos que vamos! Sim, meus amigos, o Gigantão da Colina contratou o Michel ao Grêmio, junto ao Grêmio. Ele que teve uma passagem muito curta pelo Fortaleza. Michel teve lesões do joelho esquerdo que o fizeram, queridos, ser submetidos à cirurgia. 2017, 2019 e 2020. O ano passado, essa contusão encurtou sua passagem por empréstimo pelo Fortaleza para apenas 6 jogos. Por quê? Segundo seu staff, a operação aconteceria em março, mas com a chegada da pandemia do coronavírus, o procedimento cirúrgico só foi a ocorrer em agosto, atrasando seu retorno aos gramados. O volante voltou ao Grêmio, preferiu se recuperar completamente antes de acertar com outro clube. Ele chega ao Vasco, queridos, 100% fisicamente, mas falta ritmo, está sem jogo, uma vez que o último jogo dele aconteceu em fevereiro de 2020. No Cruz Maltino, Michel reencontrará o volante Rômulo, que também foi contratado nessa temporada e atuou junto com ele no Grêmio. Michel chega com os mesmos moldes, queridos, dos outros jogadores. Contrato ali, na forma de Alexandre Passos, contrato profissional. Então ele tem metas a cumprir, nós sabemos disso. E o Vasco tentando ali ter o seu cão de guarda, o Michel, que bem fisicamente é titular, muito titular no time do Vasco, eu acredito. Sim, meus amigos, eu tenho sempre aquele compromisso de manter você muito bem informado do que acontece no Vasco. Vocês que acompanham o nosso canal há muito tempo aí sabem disso. E recentemente houve aconteceram várias especulações envolvendo Vasco e Diego Souza. É um sonho de muitos torcedores terem Diego Souza no Vasco. Só, queridos, que quando essa notícia sai, nós já logo imaginamos. Está muito bem no Grêmio, camarada que tem feito gols. E querendo ou não, queridos, o Vasco hoje se encontra, infelizmente, na Série B. É muito difícil. E a passagem dele pelo Grêmio está muito boa. E em entrevista no canal do Jorge Nicola, o CEO do Tricolor Gaúcho, Carlos Amodeu, tratou de afastar qualquer possibilidade de Diego Souza ser negociado. Abre aspas. Não existe absolutamente nada nesse sentido. Ele está muito feliz aqui, fez uma temporada passada muito boa e a temporada atual é fantástica. Ele tem um faro de gol impressionante, ele está muito satisfeito no Grêmio e o Grêmio está muito satisfeito com ele. Não tem a menor possibilidade dele não continuar no Grêmio. Ou seja, queridos, de apertar o peito, né? Eu queria Diego Souza no Vasco. Ele já se declarou várias e várias vezes ser Vasco. A paixão dele é o Vasco. Nós já vimos várias vezes ele declarando isso. E é um camarada que eu queria e gostaria de ver no Vasco novo antes que aposentasse. Mas, no momento, pelo que nós estamos percebendo, é algo impossível. Sim, meus amigos, mês de maio, findando, e aos poucos o gigante da colina vai afrouxando, olha, a corda do pescoço e começa a respirar mais aliviado nesse aspecto financeiro, graças a Deus, porque nós temos que pensar sempre no bem do nosso Vascão. A venda de Thales Magno deu um ótimo reforço para os cofres do clube, porém nos bastidores, o presidente Jorge Salgado tem trabalhado ativamente tirando dinheiro do próprio bolso para acertar as finanças do Cruz Maltino. Caso semelhante, queridos, aconteceu com o Palmeiras na época do ex-presidente Paulo Nobre, que emprestou cerca de 200 milhões durante a sua gestão
que durou de 2013 até 2016. Vale lembrar que foi assim que o Palmeiras começou a consertar sua vida, que a gente lembra muito bem a crise que o Palmeiras enfrentava. Então, o Vasco teria um novo Paulo Nobre. Informação essa, antes que eu me esqueça, vinda da galera do Esporte News Mundo, que faz um trabalho sensacional. Estima-se que Jorge Salgado, que ele já aportou no Vasco cerca de 23 milhões, somando os diversos empréstimos e descontos dados ao clube. O presidente vem emprestando dinheiro com juros baixos, queridos, isso que é importante, tá? Porque ia ter que pegar dinheiro emprestado, a realidade é essa. Não esperava-se o Vasco na Série B, infelizmente. E aí a gente perdeu dinheiro com isso. Isso aí é realidade, não dá para tapar os olhos para isso. E ainda mais numa pandemia, sem público, a gente sabe, sejamos realistas. E aí, com esse empréstimo, de forma a manter esse fluxo de caixa para colocar as contas em dia, principalmente os salários, coisa muito boa. Ao apresentar o balanço financeiro de 2020, o Vasco tinha informado que possuía mais de 300 milhões de dívidas urgentes, ou seja, passando de 800 milhões ao todo, né, que a gente já sabe. Agora, após esses empréstimos feitos pelo presidente Jorge Salgado, o montante já diminuiu para cerca de 100 milhões, ou seja, de 300 milhões que estava aqui enforcando o Vascão, já diminuiu para cerca de 100 milhões. Queridos, é uma luz no fim do túnel? Olha, vascaíno que ama o Vasco, que quer ver o Vasco gigante, que é o Vasco lá no topo. Isso aí me deixa muito feliz. O Conselho Deliberativo aprovou ontem, à noite de terça-feira, a possibilidade de obter mais 40 milhões em empréstimos nas mesmas condições proporcionadas por Jorge Salgado, que está disposto a ajudar novamente. Essa medida contou com a aprovação até mesmo dos conselheiros que fazem a oposição à atual gestão. Ou seja, queridos, vamos continuar apoiando o clube, vamos continuar torcendo firme, porque são dias que estão aí clareando para o Vasco, são dias que eu estou enxergando coisa muito boa. Olha, o Palmeiras passava por isso, Paulo Nobre fez isso e ajudou, olha onde o Palmeiras está hoje. Time reserva do Palmeiras é um time de Série A. E a gente está querendo dizer, Alex, tem a Crefisa, mas uma coisa puxa a outra. Se as coisas começarem a andar organizadamente, queridos, vai ter jogador que vai querer vir para o Vasco. Hoje, com salários em dia, se pensa bem quantos jogadores não querem vir para o Vasco. Vamos organizando a nossa casa vascaína. Ou seja, queridos, com isso, o Vasco pagando, ele tem a abertura de renegociar as dívidas. Ou seja, queridos, olha, segundo as informações também vindas do Esporte News Mundo, a própria Globo e o BMG estão ali, deram uma força para o Vasco. O Vasco tem um contrato com a Rede Globo até fim de 2024 e a Globo adiantou para o Vasco 20 milhões que serão divididos para o Vasco pagar até 2024 em parcelas, olhando o sacrifício, uma vez que com a queda para a Série B, o Vasco perdeu grande parte da receita de televisão, cerca de 60 a 70 milhões. Ou seja, queridos, é hora de nós estarmos com aquele pensamento positivo, empurrando o Vasco, comemorando. Quando o Vasco ganhou a Taça Rio, a barreira estava lotada. Cara, modéstia à parte, estamos em pandemia, não é legal fazer isso, mas como a torcida vibrou, porque estamos vendo dias melhores. E o BMG, que é parceiro credor do Vasco, renegociou recentemente empréstimos feitos ao clube. Ou seja, queridos, Globo, BMG, apoiando o Vasco. Então, queridos, Jorge Salgado segue ali, emprestou dinheiro ao Vasco, está praticamente aprovado mais 40 milhões, com juros abaixo. Isso é para trazer o Vasco de onde nunca deveria ter saído. Meu amigo, minha amiga, uma ótima, abençoada quarta-feira. Compartilha o vídeo aí, se inscreve e vamos que vamos.